Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Justificada a ausência do vereador Marcos Machado. Peço ao senhor secretário a leitura das matérias inclusas na pauta. PE 18/2025 dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Retrofit em Edificações Urbanas e das outras providências. Autoria, Wagner Espíndola Rodrigues. Relator, Nicola Martins. Presidente, posso solicitar a inversão de pauta para colocar essa pauta por último, porque eu tenho 2 emendinhas para protocolar agora e estão prontos para eu assinar. Pode ser, fica para o final. PL número 20/2025 institui o Programa Municipal de Apoio aos Responsáveis, mães, pais, cuidadores, tutores legais, parentes até 2º grau, por pessoas com transtorno espectro autista, TEA, no município de Criciúma, Santa Catarina. Autoria, Obadias Benones da Silva, PL. Relator, Juarez de Jesus. Vista, vereador Potelec. Ouvir o parecer do relator ou do Potelec? Do vereador Potelec. Som. Então, presidente, boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras. O parecer do vereador Juarez de Jesus era pela aprovação desse PL, e eu pedi vistas justamente para que eu pudesse me inteirar um pouco mais sobre esse projeto de lei, que, antes de mais nada, preciso reafirmar, é de suma importância nós darmos a atenção especializada para essas famílias atípicas, essas mães atípicas, essas famílias atípicas que têm, né, no seu seio familiar alguma pessoa com transtorno de aspecto autista ou algum outro grau de transtorno ou algo parecido. E aí eu estava lendo o projeto, né, e preciso aqui enaltecer, porque, de fato, ele prevê a execução de vários serviços, como apoio de psicólogos especializados, assistentes sociais, educadores especializados. Isso é louvável, um projeto desse. Eu me quero deixar aqui registrado na ata dessa sessão, que o que me preocupa é que o projeto ele traz que deve ser oferecido, mas não diz especificamente quantos profissionais, a cada quantas famílias ou a cada quantas crianças ou adolescentes com um transtorno que cada profissional deve atender e assim por diante. Então, eu fiquei um pouco preocupado com essa questão, né, porque a gente pode muito bem, daqui a pouco, o município colocar em prática e dizer assim, olha, não, eu tenho um psicólogo, eu tenho um educador, eu tenho um assistente social, que é para todas as crianças que nós temos no município, né? Eu posso dizer, por exemplo, lá no condomínio, né, que eu moro, vereadores, são 96 apartamentos. Dos 96 apartamentos, nós temos 3 famílias com crianças com transtorno do aspecto autista. Uma família, inclusive, com 2 crianças com transtorno de aspecto autista, num condomínio com 98 apartamentos apenas. Então, qual é a quantidade, né, dessas crianças e dessas famílias atípicas, dessas mães atípicas, né, que nós temos em todo o município de Criciúma? Então, a minha preocupação maior é muito mais no sentido de quantos profissionais efetivamente vão ser disponibilizados, né, para atender essa política pública, que é, sim, uma política pública necessária, né? Nós estamos vivendo outros tempos, nós estamos vivendo os novos tempos e que precisamos, sim, dar atenção a essas famílias. Eu voto, sim, pela aprovação da matéria, mas com essas ressalvas, porque acho que é uma política pública importante que a gente precisa dar a devida atenção. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Então, vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PL número 24/2025 torna obrigatória a fixação de placas de identificação em terrenos baldios urbanos existente no município. Autores, Gorete Mendes Correia Boaroli. Espera aí, só deixa eu ver um negocinho aqui. Designa o vereador Daniel Cipriano o relator.
boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Faço a relatoria e peço aprovação para este projeto. Continua em discussão. Gostaria de se manifestar? Presidente, posso fazer a defesa aqui? Não é defesa, mas até para contribuir para quem está nos ouvindo. Eu fui muito tempo presidente de bairro e a gente tinha uma dificuldade grande lá na comunidade de, quando tinha um terreno baldio, de localizar o proprietário do terreno. Aí, quando eu estive na prefeitura, eu disse, mas se tu olhar lá no Maps, tem lá, mas não funciona dessa forma. Por que eu analisei bastante, conversei com o pessoal lá do patrimônio, o pessoal da prefeitura, como é que poderia ser feito? O que a gente achou mais acessível seria a colocação da placa nesses terrenos com a matrícula do proprietário. Porque muitos proprietários, o que a gente notava? Que ia na prefeitura, o nome do proprietário é tal, mas eles às vezes não tinham telefone, não tinha endereço. Agora está sendo feita uma atualização de todos os cadastros da prefeitura. É para facilitar a vida do cidadão, principalmente aqueles que moram em comunidade, em bairro, que nem nós, né, Daniel? Porque, às vezes, a pessoa faz uma propriedade bonita e, ao lado, tem um terreno vazio, um terreno com mato, um terreno, às vezes, com lixo. Então, esse projeto veio mais em encontro para o cidadão, facilitar a vida do cidadão e dos presidentes de bairro também, que são as pessoas que trabalham voluntariamente. Vou só corroborar com a vereadora, porque esse caso ocorre da seguinte forma: você encontra um terreno cheio de mato, por exemplo, e aí quer identificar. Nós conseguimos identificar o nome do proprietário, só que esse proprietário ele tem que ser notificado. E aí, às vezes, ele mora de aluguel, porque ele tem aquele terreno, mas mora de aluguel num outro local, ou numa casa que está no nome de uma outra pessoa, e aí não se encontra este proprietário para fazer a notificação. Então, complica. Dessa forma, o projeto da vereadora vem contribuir exatamente para que se encontre o proprietário, para que possa ser notificado num eventual caso de lixo ou mato, inclusive, nesse ambiente. Então, presidente, quero também contribuir. Acredito que o projeto é super importante, mas na condição de presidente de bairro, e a gente se depara com essa situação com frequência, e aí é sempre os mesmos que ficam naquela situação de entulho, de mato alto, e aí tu vai no setor do patrimônio, tenta descobrir quem é o proprietário, e o cara mora nos Estados Unidos, o cara mora na China, no Japão, e não está nem aí. E aí leva multa e a gente não consegue resolver. Essa é a dificuldade que a gente encontra na prática, não que é 100%. Então, é importante, sim, o projeto de lei. Vai se resolver algumas questões, mas em outras a gente tem essa dificuldade, porque o proprietário está fora do Brasil, muitas das vezes, ou está num local que nem a prefeitura consegue notificar. Só para colaborar, o vereador Juarez, lá no meu bairro nós temos um proprietário que ele tem 5 terrenos e ele reside nos Estados Unidos. O que aconteceu? Foram efetuadas multas e mais multas. Ele teve o ano passado no Brasil e um dos terrenos dele estava indo para leilão. Aí ele nos procurou, porque aí a gente fazia o pedido na prefeitura através da Associação de Moradores. Na época que ele que ia para leilão, eu era presidente do bairro. Aí eu mostrei tudo para ele, olha, está aqui as notificações. Ele disse, mas eu estava no estado, mas se o senhor tem um terreno no Brasil, você não podia delegar alguém da família para cuidar desse terreno? Ou o senhor não podia mandar um recurso para alguém limpar esse terreno? Por isso que eu acho que construir também com o prefeito, com o setor de fiscalização, não encontrou o proprietário, faz X protocolo, chegou no número X, não compareceu, vai para leilão. Acho que teria que pensar alguma coisa juridicamente, assim, claro que isso aí tem que se construir, tem que se conversar, porque a gente aqui no próprio centro de Criciúma, a gente caminha, a gente vê terrenos totalmente abandonados, cheios de mato, casas abandonadas, e até esses tempos eu comentei com o Fred, assim, mas a gente não pode, tem que ter todo um processo, mas é muito demorado, às vezes, as coisas. Tinha que ser mais rápido, tinha que criar uma forma mais rápida de notificar esses proprietários e tomar uma atitude mais drástica.
No meu ver, eu acho que teria que ser assim, porque prejudica a pessoa que está ao lado. Eu tive uma situação agora, acho que todo mundo acompanha aí nas redes sociais, não vem bem em conta, mas faz parte. Nós tínhamos uma situação no Jardim Esteves, de uma pessoa com transtorno, e ela era uma pessoa acumuladora. 3 anos eu estava na luta para limpar aquele terreno. Aí vocês podem dizer, mas foi incompetência do governo? Não. Até passar todo o trâmite, chegar lá na vigilância, a vigilância dá o parecer, a Defesa Civil pegar o parecer. Quando a Defesa Civil pegou na mão, a gente conseguiu fazer a limpeza. Olha quanto tempo. E vocês sabem, 5 caminhões trucados de lixo numa residência, num terreno 15 por 30. Imagina o que é isso. Tá? Então, eu digo assim, as coisas teriam que ser um pouco mais rápidas no Executivo. Talvez construir junto com o governo, junto com o secretário, alguém, para andar mais rápido esse sistema. Então, eu quero contribuir. Eu vi em alguns momentos o prefeito Clévio Salvador fazer vídeo. Agora a gente vai roçar. Está aqui, ó, os porcalhões aqui vão ter que pagar multa e tal, e fazia vídeo. Beleza, começou a acontecer um caso, outro caso. Só que hoje eu não vejo acontecer. E assim, ó, multar e fazer leilão, beleza. Só que foi ali, multou, então cria uma equipe para ir lá e fazer a limpeza. Fez uma multa, vai ficar acumulativo aquilo, ele vai ficar lá no sistema, ele vai chegar um momento que ele vai ter que acertar esses valores, beleza, vai ter. Então, faz o seguinte, já faz uma equipe para fazer a limpeza, porque não é justo. Daí o vereador tem a casa dele lá, e aí tem um porcalhão que mora do lado que não limpa, e aí a prefeitura, toda essa burocracia acaba ficando, sei lá, 4, 5 anos sem conseguir falar notificar o proprietário, e vai multando, mas a sujeira fica do lado da casa de quem paga imposto, de quem faz tudo certinho. Então, é isso que teria que tentar resolver, ou através de lei, eu não sei de que forma que pode se criar uma ferramenta para poder resolver isso. Eu acredito que dá, só que a prefeitura tem que ter boa vontade. Tinha uma equipe que era terceirizada, daí pagava pouco também para essa equipe. Quem sabe a prefeitura mesmo fazer uma equipe da prefeitura para resolver, principalmente os casos que ficam mais graves, porque tem casos aí que fica 3, 4 anos e fica numa situação deplorável. Era isso. Colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não, tem 28, né? PL número 28/2025 garante direitos à criança com TEA, com altas habilidades, superdotação, com TDAH ou com outras atipicidades. Autor, vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Relator, vereador Juarez de Jesus. Presidente, eu vou permanecer com esse projeto. Certo. Agora é o PE 18. Voltou. PE 18/2025 dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Retrofit em Edificações Urbanas e das outras providências. Autoria, Wagner Espíndola Rodrigues. Relator, vereador Nicolas Martins. Senhor presidente, muito boa tarde, vereadores. Essa é uma pauta muito cara para mim, a gente está trabalhando essa pauta já faz alguns meses. Quero agradecer ao vereador Toninho por ter, muitas vezes, segurado o ímpeto do passo de colocar em pauta o quanto antes. E eu acabei de protocolar 2 emendas que o Edson já está ciente lá na prefeitura sobre elas. São 2 emendas que vieram de sugestão do Corpo de Bombeiros, inclusive sobre desburocratização e facilitação de liberação desses projetos, principalmente no que envolve mudança de uso. Por exemplo, um edifício que é residencial e vai se tornar comercial tem exigências diferentes do Corpo de Bombeiros para aquele uso. Então, precisa ser observado essas normas do Corpo de Bombeiros, e são 2 emendas que fazem esse ajuste, emendas muito simples. Então, presidente, cumprindo o acordo que eu tenho até com o líder do governo, Toninho, de, tanto na saúde quanto na fiscalização, liberar esse projeto hoje para a gente pautar ele na próxima segunda-feira, não amanhã, mas na próxima segunda-feira. Então, pela aprovação dessa matéria com as 2 emendas. Alguém gostaria de discutir o projeto? O PE? O relator, quer dizer, a relatoria. Não?
Então, vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerramos a sessão e convidamos a todos para participarem. Quer dizer, alguém gostaria de se manifestar? Fala mais sobre algum assunto? Não? Então, encerramos a sessão e convido a todos para participarem da próxima sessão, segunda-feira, dia 9 de junho, no horário regimental.